Shalom, Shalom, povo de Deus! E aí, irmãos, tudo na paz? Como é que vocês estão? Veja só, estou gravando o momento de pastoreio aqui um pouco antes, porque nesse exato momento que você está assistindo o vídeo, eu devo estar, se Deus permitir, no Mato Grosso do Sul, para participar ali de uma conferência, um congresso da APECOM. Então peço que você, por favor, ore por mim, tá bom? Durante esse final de semana. Na verdade, amanhã, no sábado, eu já estou de volta aqui, e domingo, se Deus permitir, a gente está aqui na igreja também. Então aproveite e ore por mim, porque sexta-feira à noite, né? No caso, você está assistindo hoje à noite, eu vou estar pregando lá, e aí eu peço a você que ore por mim, tá bom? Mas como é que você tá? Tá tudo bem? Nós vamos orar, obviamente, por sua vida, orar pela sua família, orar por motivos que a gente sempre tem orado, né? Questões de justiça, às vezes uma causa na justiça, orar pelas famílias, casamentos, orar pela saúde dos irmãos. Nós temos algumas causas aqui bem importantes de saúde que a gente está orando, né? No caso, Nivaldo, Rúbia de Manassés, Ana de João, são alguns motivos que a gente tem de oração. Tem Eliane também para a gente orar. São alguns casos aqui da igreja que a gente tem de oração, e peço a você para orar. Certamente tem ainda muitos outros casos para a gente estar intercedendo a Deus de oração, tá bom? E vamos orar também pelas congregações da igreja, no caso Casa Amarela, né? A congregação de Triunfo, a congregação de Serra Branca e também de Petrolina. Então vamos orar por tudo isso, pedindo a Deus sua graça. Mas vamos começar aqui cantando, adorando a Deus. Então Davizinho está hoje aqui comigo para nos abençoar. Vamos lá. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Tudo na paz? Nós vamos ter esse tempo para adorar o Senhor agora. E lá no Salmo 19, Davi parece que ele, contemplando a criação, contemplando a palavra do Senhor, ele se maravilha. E ele faz uma declaração tão linda quando ele diz que nosso Deus, ele é redentor, ele é nossa rocha. E toda a criação revela o seu amor, suas maravilhas. A sua palavra testifica a respeito dele, a respeito do seu amor. E é isso que a gente vai estar cantando agora. Que o nosso Deus, ele é tremendo e que ele é impossível de ser descrito. Ao mais fundo do mar, criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar, cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível compreender, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus, impossível a gente compreender, impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Ele comanda os relâmpagos. Quem comanda os relâmpagos e os trovões, e dá ordem às chuvas sobre as nações. E sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível
impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Oh, oh, oh. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Só tu és fonte, Senhor. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
santo amor que faz mudar o mundo, eu vou construir minha vida em tu. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Se minha alma teme o amanhã, meu coração não vê teu cuidado, se não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti, e o teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Sobre a terra, a tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti, teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti, teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti, teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim.
Vamos orar. Ó Senhor, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos ama com amor incondicional, um amor que não é possível a gente medir, Pai. E que o resultado desse amor foi o que o Senhor fez naquela cruz. A cruz não é só a demonstração do teu amor, Senhor, mas é o resultado, Pai. Ali a gente consegue ver o teu amor sendo demonstrado de uma maneira inexplicável, Pai. O Senhor entregar o seu Filho por nós e trazer cura para o nosso pecado, Pai. Trazer cura para a nossa dor, trazer felicidade para a nossa vida tão triste, Pai, distante de Ti. Ó Senhor, a gente quer Te agradecer, Pai. Queremos Te pedir agora para que o Senhor continue nos conduzindo durante esse tempo. O Senhor esteja falando através da Tua palavra, Pai. E que meus irmãos, cada um deles, em suas casas, possam estar alegres, estar com o coração incendiado pelo Teu Evangelho, Senhor. Pelo quão maravilhoso é a Tua obra, pelas maravilhas que o Senhor quer mostrar a gente. E por, apesar de nós, apesar da gente cada vez mais se distanciar de Ti e cair, ainda assim o Senhor nos ama com amor sem fim, Pai. Nos ama com um amor que nunca muda, mesmo que a gente caia. Ó Pai, a gente te agradece, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa tudo que a gente faz que afasta a gente de Ti, Senhor. Endireita os nossos caminhos, Pai, para que a gente ande próximo de Ti e fale aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, a gente está aqui no livro de Naum, profeta Naum. E o profeta Naum é um livro bem curto, na verdade, né? Um livro muito rápido. E a gente vai seguir esse texto de profeta Naum, capítulo 3º, que é o último capítulo. E ele trata sobre uma condenação da parte de Deus, uma condenação para Nínive. Você lembra do profeta Jonas, que foi chamado por Deus para ir pregar a cidade de Nínive? Pois bem, aqui está a consequência do pecado de Nínive, aquela consequência que Jonas tanto queria que acontecesse, na verdade acontece e é proferida aqui pelo profeta Naum. Vou lembrar você que no livro de Jonas há um avivamento e Deus então mostra misericórdia. Entretanto, depois a gente vai ter Nínive de novo abandonando o Senhor, e nesse abandono ela termina sendo alvo então da justiça de Deus, do juízo de Deus. A gente vai seguindo, lendo aqui o texto de Naum, capítulo 3º, e vai então compartilhando, conversando a respeito dos ensinos de Deus aqui nessa profecia para Naum. O primeiro ensino, mesmo antes da gente ler, é que Nínive, a Síria, que Nínive é a capital da Síria, não fazem parte de Israel e, portanto, é um povo estranho à aliança, é uma outra nação completamente distinta. E óbvio, então, se Deus está fazendo uma profecia a respeito do destino dessa outra nação, fica óbvio que Deus é soberano, que Deus controla não apenas o rumo, a história do povo dele, mas também de todas as nações, de todos os povos. Deus é o dono da história completa, de todos os regentes, reis. Deus domina sobre tudo. E isso já é para nós uma lição muito poderosa, muito rica. Saber que o meu Deus, quando eu falo com ele, é o regente de toda a história, de todas as circunstâncias, isso me traz muita segurança e muita paz. E também me coloca na posição de muito privilegiado, afinal de contas, eu, por causa do sangue de Jesus, tenho o privilégio de poder entrar na presença desse Deus soberano. Vamos ler capítulo 3 de Naum, versículo 1 diz: Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. De fato, Nínive, assim como a Assíria, ficaram conhecidas na história como sendo um povo tremendamente sanguinário. E aqui ele mostra que não era só por causa das guerras, que eles eram conhecidos na guerra como sendo extremamente ferozes, brutais, sem piedade nenhuma. Mas o texto mostra que
quando eles capturavam as pessoas, eles também continuavam sendo sanguinários, duros, né? Era uma cidade cheia de mentira e roubo que não solta suas presas. Versículo 2: Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Os cavaleiros se esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e a multidão de trapassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Que profecia duríssima, uma condenação. Os assírios eram muito conhecidos por serem exímios cavaleiros. Eles na luta, normalmente, eles se escondiam por trás do cavalo contra os seus adversários, passando pelo adversário, e muitas vezes por baixo do cavalo eles colocavam a lança rasgando o adversário, ou então a espada rasgando o adversário. Eles eram realmente muito habilidosos com os cavalos. E aqui então tá a ideia. Eles montados a cavalos, o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos, os carros, eles estão saltando porque estão totalmente sem controle. E essa falta de controle vai fazê-los levar a uma destruição total, onde todos estão mortos. Versículo 4 diz: tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Então, fica claro, Deus está se levantando para destruir não só Nínive como a Síria. Obviamente que esse é uma profecia contra o reino da Síria e está destinada ao centro desse reino, que é Nínive, a sua capital. O segundo ponto, a gente vai aqui dos versículos 5 a 7, onde a gente encontra a vergonha de Nínive e os seus pecados. Veja o que diz: eis que, isso Deus dizendo, eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Deus, obviamente, está usando uma linguagem figurada de uma senhora, como se Nínive assim fosse, e está dizendo então que vai mostrar a nudez. Isso, no caso, é uma humilhação pública. Deus está dizendo que vai usar o seu poder para humilhar publicamente Nínive, expondo ela à vergonha pública. Versículo 6: lançarei sobre ti imundícias, tratarei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolam? Então, Deus está mostrando como vai ser aquilo que ele acabou de dizer, a destruição, a morte, aquela vergonha. Vai ser Deus expondo o Império Assírio a uma vergonha, a uma humilhação pública diante de todas as nações. Versículos 8 a 13, então ele fala de que Deus, quando ele resolve julgar, todos são inescapáveis. Ninguém consegue escapar da destruição, do juízo de Deus. E aqui, irmãos, quero destacar um ponto muito importante da nossa doutrina, da doutrina da soberania de Deus. O Deus que é o regente de todas as nações, ele sempre olha de forma muito pessoal a situação. Ele não torna a coisa em varejo, ele não pega as coisas todas de uma vez, como se todos tivessem que pagar pelo pecado de todos, mas cada um pagará pelo seu próprio pecado. Então Deus está olhando para aquela civilização, para aquele povo daquela época, e está vendo os marcos principais dos seus pecados, e assim, obviamente, Deus colocaria o juízo, em curso para encontrar aqueles cidadãos ali. Versículos 8 a 10 compara a destruição que Nínive terá com a destruição que houve em Tebas. Veja aqui, ele diz: és tu melhor do que No,
Amon, no Amon é Tebas, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercadas de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha. Tebas foi destruída também por juízo de Deus, e ele está colocando, olha, nem Tebas, que era tão forte, que estava tão bem protegida e situada geograficamente, protegida por rios, protegida pelo oceano, nem ela escapou. Versículo 9: Etiópia e Egito eram a sua força, a força de Tebas, e esta sem limite. Put e Líbia era o seu socorro, ou seja, além de geograficamente estar bem posicionada, ela também tinha aliados fortes. Versículo 10: Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas, sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Da mesma forma, então, Nínive seria destruída. Que forma? Bom, humilhando publicamente, mas levando os habitantes a um exílio. Essa era uma forma muito antiga de fazer uma humilhação. Era pegar os habitantes que restaram pós-guerra, e esses habitantes seriam levados como escravos para outros lugares do globo terrestre, espalhando as pessoas. Os vínculos de parentesco, portanto, seriam desfeitos, as pessoas estariam numa cultura diferente, numa língua diferente, tendo que se adaptar a uma nova realidade, sem ter aquele aconchego da família, aquele aconchego dos amigos, dos parentes, e ali ela seria escravizada para aprender aquela nova cultura e para sobreviver. E é isso que Deus está dizendo que vai acontecer com Nínive. Ainda falando sobre a inescapável ruína de Nínive, dos versículos 11 a 13, mostra que ela será humilhada e enfraquecida. Veja, também tu, Nínive, assim como Tebas, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Então, está dizendo que Nínive está pronta para o abate, né? Assim como uma figueira que está lá cheia de frutos, quando é sacudida, os frutos caem, Nínive está pronta também para cair. Versículo 13: Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. A cidade, então, estava sem força para combater. Agora, irmãos, Deus está profetizando isso, mas aqueles habitantes de Nínive, da Síria, eles se achavam fortes, eles tinham realmente assim uma grande, eles eram conhecidos, uma grande fama de serem fortes, de serem poderosos. E Deus está dizendo não. Na verdade, as tropas que vocês têm, que parecem tão fortes, elas são sem força física, como as mulheres quando comparadas com os homens, não é? Agora, ele fala sobre a queda completa de Nínive, dos versículos 14 a 19. Veja, dos versículos 14 a 15, ele mostra que a defesa dela é nula. Versículo 14 diz: tira a água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barco e pisa a massa, toma forma para os ladrilhos. Está dizendo, te prepara porque você vai ser invadida. Versículo 15. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como o gafanhoto, ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Veja, é interessante, ele está dizendo, não adianta de nada todo o seu preparo para a guerra, mesmo o seu preparo para a defesa, simplesmente vocês serão destruídos. Quem está decretando é o autor da história, é o dono de tudo. Versículos 16 e 17, então ele apresenta que também as economias, essa questão financeira, o comércio, seria destruído. Veja, ainda que fizeste os teus negócios mais numerosos do que as estrelas dos céus, o gafanhoto devorador invade e sai voando.
Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como gafanhotos grandes, que se acamparam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol, voam embora e não se conhece o lugar onde estão. Interessante que esse grande poder econômico que a Síria tinha e que fazia negócios espalhados por toda a terra, na verdade seria devorado pela corrupção, porque os príncipes aqui são justamente aqueles que o governante, o imperador, o rei, tinha determinado para serem os líderes desses comércios. E o que está dizendo é que quando chegasse a luta, quando chegasse a batalha, eles fugiriam roubando. Então eles eram grandes corruptos, que na verdade não estavam interessados no bem do povo, estavam interessados simplesmente em se dar bem. E veja como isso é histórico, né? Como isso é antigo. E que essa corrupção acabaria com a economia daquele país seria completamente dilacerada, destruída por causa da corrupção dos seus príncipes. E então, os versículos 18 e 19, um lamento de Deus pela queda de Nínive. Diz: os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam. Aqui é interessante porque a ideia dos pastores é que os pastores, eles normalmente ficavam na parte de fora da cidade, no entorno da cidade. E eles serviam, mesmo que não fosse esse o objetivo, mas eles serviam como aviso para a cidade de que elas seriam atacadas, né? Afinal de contas, eles estavam no entorno, então eles eram atacados primeiros. E a função do pastor é justamente, nesse caso aqui, proteger as ovelhas durante a noite. Mas o que é que eles fazem? Eles não protegem nem as ovelhas, nem muito menos protegem a cidade. Eles dormem. E diz: os teus nobres dormitam, ou seja, aqueles que deveriam estar responsáveis também dormem. O teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Então no versículo 19 ele diz: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Deus então levanta um lamento, dizendo: olha, que fim horrível. Você não só não tem ninguém que se importe, porque os que deveriam defender você, que é exemplificado pelos pastores, não se importam, dormem. Os que deveriam governar você também não se importam, dormem. E na verdade não tem nada que possa curar você. E ele chega a dizer: aqueles que virem a sua destruição vão bater palmas, porque todo mundo na verdade odeia você, todo mundo quer o seu mal. Veja que profecia terrível. Esse é um grande alerta, irmãos, para nós crentes, não a respeito do juízo, porque no nosso caso, o juízo de Deus, que seria desse tamanho, foi derramado sobre Jesus por nós. Portanto, nós estamos livres do juízo, não porque merecemos, mas por graça, porque Deus fez isso sobre o seu Filho. Mas o grande alerta é que nós muitas vezes estamos confiando a semelhança dos assírios. Nós estamos confiando nas economias, confiando nos governantes, confiando no braço dos homens, confiando na nossa própria riqueza, confiando na nossa própria competência. Muitas vezes nós estamos confiando não em Deus, mas nos outros, às vezes até em nós mesmos. E fica um alerta, porque não há poder humano quando Deus resolve agir, e não há nada que se sobreponha aos decretos de Deus, às palavras de Deus. Elas determinam o caminho da história. Isso aqui é muito bom, porque eu fico pensando aqui, se por acaso a gente vive debaixo de governantes corruptos, Deus determina o fim deles, né? E a gente pode ficar tranquilo em desejar isso. Se trata do fato de que Deus, ele planeja isso, ele determina isso, ele é justo. Então a gente pode ficar tranquilo, porque mesmo a história mais forte, de homens mais poderosos, de impérios que pareciam inexpugnáveis, que pareciam indestrutíveis, eles foram destruídos por decreto divino. Então, se a gente estiver debaixo de governos, de mãos iníquas, ímpias,
nada disso tem poder diante do decreto de Deus. E isso é muito bom, né? Outra aplicação que eu queria fazer é como é bom eu e você sermos filhos de Deus e, portanto, termos um acesso privilegiado, um acesso muito poderoso ao Rei, ao Senhor da história. Isso quer dizer que a gente pode muito bem ficar tranquilo, mesmo quando a história parece que ela está toda enviesada, toda tomando proporções de caos. A gente pode ficar tranquilo, porque quem está governando a história é Deus. Certamente Deus muitas vezes deixa que os ímpios cresçam para testar a gente, testar a nossa fé, testar o nosso amor a Ele, testar a nossa perseverança. E nesses testes é bom que a gente fique firme, confiante, com esperança, porque o nosso Deus não dorme. Se os pastores dormem, se os governantes dormem, o nosso Deus, o nosso pastor, ele não dorme, ele é fiel, ele é poderoso. E uma coisa a mais que a gente precisa lembrar: esse soberano das nações que governa por decreto e por profecia, através da sua palavra, ele ama a gente. E ele demonstrou isso através de Cristo Jesus. Portanto, a gente pode dizer que, mesmo que a história no tempo que a gente vive seja uma história doída, de destruição, como naqueles dias lá de Nínive, nós não seremos alcançados. Nós passaremos pela destruição, mas nós seremos preservados pelo Senhor através do seu cuidado. Nós podemos até passar por lutas, dificuldades, problemas econômicos, claro, mas o nosso coração e a nossa vida estará muito bem guardada e protegida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor a Deus que eu e você podemos viver e desfrutar, ele é como uma grande bolsa que amortiza as coisas nefastas, as coisas difíceis, as calamidades. Se a gente ama a Deus, é como se a gente estivesse bem protegido e o tempo todo nosso coração está em paz, seguro e garantido. Eu espero, irmão, que essa palavra seja uma palavra, por um lado, de advertência para a gente, não pôr a nossa confiança no lugar errado, não ficar achando que tem alguma coisa que os homens podem, quando na verdade só Deus pode. E por outro lado, também é uma palavra de encorajamento, mesmo que o mundo fique todo transtornado, mesmo que haja até um decreto de Deus de destruição, nós somos o povo da aliança, portanto um povo muito privilegiado, que pode viver no amor de Deus e, portanto, será também protegido por esse mesmo amor. Deus abençoe muito você, irmão. Espero que você fique em paz. Vamos cantar mais uma música para a gente adorar a Deus nesse final?
cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Amém. Amém, irmãos. Nosso Deus é incomparável. Deus abençoe muito você. Olha, domingo, se Deus quiser, a gente está aí, né? 8 horas, culto, depois 10 horas, culto de novo, 17 horas, culto. Então, vamos adorar a Deus juntos, se Deus assim permitir. E o Senhor te fortaleça, né? Hoje a gente tem aqui na igreja o Ministério de Homens, tem o Ministério das Mulheres, tem também o Ministério da Juventude. Pela graça de Deus, tudo funcionando na paz. Deus abençoe muito, irmão. Um abraço.